Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Talvez você seja uma pessoa que já vem voltando e eu ainda esteja indo, mas talvez não. Talvez você esteja acostumado a processar informações de qualquer natureza, de qualquer fonte, de qualquer conteúdo, como se verdadeiras fossem e verdadeiras elas não são. Para você que eventualmente acredita em tudo, eu desejo falar que o filtro pelo qual as notícias devem passar é um filtro poderoso e muitas vezes não é a vizinha ou o amigo que devem dizer para você se a notícia é verdadeira ou falsa informação. Para complicar essa história, tem agora a notícia da censura que o STF insinuou e que o Congresso parece vai aceitar. Claro, nessas alturas, quem duvidar é bobo, mas eu chamo a atenção para você para duas informações que podem acrescentar alguma coisa àquilo tudo que você já sabe. Primeira, os dados são falsos. Nós não temos mais qualquer tipo de controle sobre o problema do coronavírus. Segundo, os dados estão super elaborados, estão super faturados, estão super alinhados. Eles são exagerados para cima ou exagerados para baixo. Bom, nos dois casos, nós não sabemos a realidade. Também aí não é por falta de dinheiro, não é por falta de dotação orçamentária, não é por falta de orçamento, não é por falta de município, Estado e União que nós estejamos nesta bola dividida que um tem medo do outro. A pandemia está passando, veículos de comunicação já estão dizendo que as empresas aéreas estão abrindo o início de suas operações em grandes partes do mundo, mas nós no Brasil estamos exatamente onde deveríamos estar por gastarmos demais e gastarmos muito mal o dinheiro bilionário que nós temos para gastar com saúde. O problema é básico, é pior do que o problema chinês de higiene, de falta de esgotos devidamente encaminhados para as centrais processadoras, o fato de as águas não serem adequadamente servidas, o fato de que há uma guerra ideológica contra a privatização desses sistemas de água por conta dos comunistas que, em geral, tomaram conta dos sistemas legislativos do Brasil. E isso agrava o problema. Então, para não ficar falando muito a respeito de um assunto tão antigo, tão velho, tão rançoso, eu diria para você que você tem que pensar 3 vezes, 4 talvez, antes de dizer qualquer coisa. Os dados podem estar super elaborados para cima ou mini elaborados, caso eles sejam deformados para baixo. E a questão de que os meios de comunicação agora, por conta de alguma coisa que eu não sei bem o que é que aconteceu, eles estão caindo na real e passaram a não divulgar, amplificando o número de mortos diário. Divulga o número total de mortos, mas a BBC de Londres, por exemplo, não acredita que nós tenhamos controle da situação e nós não sabemos se temos de fato controle dessa situação por conta do excesso de dinheiro no Ministério da Saúde e por conta da quantidade muito grande de pessoas que trabalham, mas não trabalham no Ministério da Saúde, seja no nível estadual, municipal ou federal. Não, você não deve me carimbar como um antagonista peremptório só porque eu tenho essas ideias. Não, eu estou dizendo aquilo que efetivamente é o resultado da minha convicção e para chegar a esta convicção eu nadei muitas braçadas neste imenso rio chamado Brasil. As convicções que a gente tem, muitas vezes
elas são deformadas por convicções erradas, por fanatismo político, por fanatismo religioso. Não é o meu caso. Não sou um fanático político. Eu apenas cheguei à convicção de que a sociedade civil no Brasil, ela rouba e deixa roubar. Ela tem interesse no roubo. Os militares até podem ter também esse interesse, porque isso não é coisa de DNA. Mas eles são mais discretos, eles são mais cuidadosos. Se eles roubam, eles não roubam desse jeito que a sociedade civil brasileira roubou durante os governos de Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff. A sociedade civil roubou desbragadamente no governo que eu tanto defendia, do PSDB em São Paulo. A sociedade civil continua roubando dentro das universidades públicas, como se isso fosse normal. E roubado não é assim tão normal quanto se diz. É impressionante o que a sociedade civil está fazendo quando os militares saíram do poder em 1970, me parece. E a sanha de conseguir dinheiro, de roubar, de superfaturar, de nomear amigos dos amigos do meu pai, de poluir, prostituindo as tantas características boas que deveriam ter as universidades públicas federais, e mesmo as particulares, particulares que não são particulares feitas com dinheiro público, os prédios construídos com dinheiro público. Então, elas particulares não são, elas são públicas com um carimbo de particular. Quando eu chego a esta convicção, eu sou obrigado a dizer que esta ideia de que nós temos controle sobre a pandemia não é verdadeira. Primeiro, porque o governo atual, ele é classificado por mim como um excelente governo, a partir do ministro da Economia, um liberal, Paulo Guedes. Ele não pode voltar a roda da história atrás. Ele tem que governar com esta contingência de pessoas que estão muito bem assenhoreadas dos seus cargos públicos dentro do Ministério da Saúde, e o mais que o governo pode fazer é dar dinheiro para os governadores e prefeitos fazerem o que estão fazendo. Tirem o presidente da República desta renomada barbaridade autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que de Supremo tem pouca coisa. Os números, para baixo ou para cima, eles não são verdadeiros. Quem acreditar neles está acreditando em Coelho da Páscoa. Eu suponho que eu fiz a minha parte dizendo para você: tome cuidado com as informações a respeito de coronavírus. Há muita informação distorcida por conta das estatísticas falsas que estão sendo atribuídas a governadores e prefeitos. Pessoas que não tinham coronavírus e foram classificadas como mortas por terem coronavírus. Ou pessoas que tinham e não foram colocadas porque faltou alguém para escrever a estatística do dia no Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde do Estado ou na Secretaria de Saúde do município. Tanta gente ganha, bilhões, trilhões de reais são gastos na saúde e não temos gente para fazer anotações sobre as estatísticas dos mortos que estão ainda acontecendo, muito além do que nós gostaríamos que estivessem. Pense nisso. Você que é meu amigo, minha amiga, você que gosta de informações fidedignas, essencialmente corretas ou essencialmente cuidadosas, preste atenção nisso que acabei de falar, que tem tudo a ver com a realidade do nosso querido e grande Brasil. Eu volto logo mais.